Olá, pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse nosso evento. Sou Guilherme Hallich, em nome da Climate Ventures, dou as boas-vindas a todo mundo que está com a gente, pessoal que está aqui no Zoom, pessoal que está acompanhando Olá, pessoal, no YouTube, e agradecer também, principalmente, a presença dos nossos convidados. Hoje temos um bate-papo sobre o cenário de investimento em startups verdes, tendências e desafios no mercado brasileiro. Essa atividade ela é parte do programa Conexões Onda Verde, realizada pela Climate Ventures e pelo Fundo IPUL. Só um segundo. Eu estou com o YouTube ligado e minha voz. Então, esse é um programa realizado pelo Climate Ventures e pelo Fundo IPUL, com apoio do Instituto Clima e Sociedade, do Fundo Vale e do Land Innovation Fund. Temos aqui também com a gente, né, o programa Conexões Onda Verde, ele foca em gerar oportunidades de negócio e de investimento para startups em operação, startups de impacto climático em estágio de operação. Temos aqui 17 startups participando desse programa, uma turma que tem demonstrado um potencial de transformação muito grande. Tem sido um prazer para a gente, como Climate Ventures, estar ao lado dessas organizações. No final, até o final do evento aqui, eu também falo de uma oportunidade para quem quiser conhecê-los melhor. No próximo mês a gente vai ter um evento presencial e já fica o convite, mas queria aqui também reconhecer as 17 startups, a participação delas no programa e todo o trabalho que elas têm feito em prol de uma economia mais sustentável e de baixo carbono. Aqui no nosso evento, pessoal, nós vamos ter duas partes. A primeira parte, vamos ter um painel mediado pelo Aldo Labac, com a participação do Nick Oakes, da Impact Earth, da Lívia Brando, da Vox e do Daniel Madureira, da Rise Ventures. Vamos ter oportunidades também para quem quiser tirar dúvidas, fazer perguntas. E na segunda etapa, a gente vai ter alguns fundos de investimento que são parceiros aqui do Conexões Onda Verde, que vão estar apresentando suas teses. Aqui a gente pensou em fazer um pitch reverso, né, onde normalmente são as startups que se apresentam. Hoje nós vamos ter aqui alguns fundos apresentando que tipo de startup que eles fazem investimento, como que você pode submeter, né, suas informações para uma avaliação, com intenção aqui de gerar oportunidades e também para que quem está assistindo possa entender qual fundo que eventualmente tem maior potencial de conexão com o seu negócio. Bom, pessoal, dito isso, eu queria começar então a primeira parte, dar as boas-vindas ao Aldo, ao Nick, à Lívia e ao Daniel, agradecer por terem aceito o nosso convite e desejar um bom painel para vocês. Aldo, por favor. Obrigado, Guilherme. Bom dia a todos. Um prazer muito grande estar aqui com todos vocês, rodeado aí de pessoas de calibre muito maior do que o meu, o Nick, a Lívia e o Daniel. Muito legal essa iniciativa aí da Climate Ventures, com parceiros que moram no meu coração, como o Fundo Vale, e outros com quem a gente teve a oportunidade de trabalhar muito, muito de perto nesses últimos anos. O pessoal da Vox, enfim, muita gente interessante aqui com um conhecimento muito grande sobre esse mercado de startups verde e o desafio de ganho de escala. Eu acho que essa é uma palavra importante que eu vou estressar bastante nessa próxima hora, né? Quais são as grandes alavancas para que empresas que nascem com essa missão de gerar impacto ambiental positivo ao mesmo tempo em que buscam ganhar dinheiro e ser comercialmente viáveis, né? Como é que essas empresas podem ganhar escala dentro das características atuais de um mercado que foi chacoalhado de forma bastante forte nesses últimos anos com a pandemia e com outras coisas que estão acontecendo no mundo, né? Então, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês. Meu nome é Aldo Labac, eu sou até pouco tempo diretor de uma empresa chamada Palladium Group no Brasil. Depois de 17 anos de empresa, decidi tomar um período sabático aí de uns 6 meses, e estou aqui com a ideia de colocar para vocês um pouco da experiência que a gente
que a gente acumulou nesses últimos anos trabalhando nesse mercado de fomento e estímulo ao empreendedorismo de impacto voltado para a questão ambiental no Brasil, né? Basicamente é isso. Passo a palavra aí, talvez, para a Lívia, para ela se apresentar também como representante da Vox, depois para o Nick e depois para o Daniel. Bem-vinda, Lívia. Bom dia, Aldo. Obrigada. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Eu queria agradecer à Climate Ventures e ao Guilherme pelo convite e parabenizar pela iniciativa, que é um tema super relevante para o momento. Para quem não me conhece, eu atuo na Vox Capital, eu sou diretora de Venture Capital, e a Vox é uma casa pioneira de investimentos de impacto social e ambiental. A gente atua no Brasil desde 2009, então atualmente temos em torno de 750 milhões sob gestão, divididos em 5 fundos de Venture Capital. Eu estou dedicada ao terceiro fundo da Vox, que é o Tech for Good Growth, que é um fundo voltado para investimentos série A, de série A em diante, né, série A a B, e a gente tem uma tese bem ampla de impacto, e na tese ambiental tem muita sinergia com os temas que a gente vai comentar aqui hoje. Então, é um prazer estar aqui com todos vocês. Olá a todos, prazer estar aqui com todos vocês. Eu sou Nick Oakes, eu sou diretor de investimentos do fundo Amazon Biodiversity Fund e cofundador de uma nova empresa que chama Impact Earth. A gente estava dentro da Marova, que é um gestor internacional, e a gente saiu e realizamos um spin-off no último mês. Então, agora a gente continua como gestor, o time continua como gestor do fundo ABF, o Amazon Biodiversity Fund, mas agora dentro da nossa nova empresa. Ainda não fizemos um lançamento oficial, então é bem Impact Earth não existe no papel, mas não temos uma presença online. Então vamos fazer um lançamento em alguns meses. O que nós fazemos é principalmente o gestal do fundo ABF, um fundo de impacto focado em impacto da biodiversidade e comunidades na Amazônia Legal. Então, todos os nossos investimentos têm que ter esse impacto na biodiversidade e nas comunidades. Nós temos hoje 90 milhões e ainda estamos na fase de captação a gente provavelmente vamos fechar, não sabemos ainda, mas algum em torno de 180 até 300. Vox, nosso parceiro de longo prazo, o Vox é o administrador do fundo do FIP no Brasil, nós somos o gestor, e o Impact Earth, nós temos escritório aqui em Londres e em São Paulo também. Temos um time lá em São Paulo. Então, parabéns de novo pela iniciativa Onda Verde. Acho que todos os startups são bem interessantes, bem promissores. E acho que eu vou passar a bola agora para Daniel. Oi, bom dia a todos. Eu acho que o co-host bloqueou a minha câmera aqui, então eu não consigo desbloquear ela. Então, se nem conseguir. Ótimo. Boa, voltou. Bom, pessoal, bom dia. Obrigado pelo convite. É um prazer gigante estar aqui representando a Rise. Eu sou um dos cofundadores da Rise, né? A Rise é uma gestora aqui de investimento de impacto que existe desde 2016. Gostamos muito de iniciativas parecidas com essas. Acho que o ecossistema como um todo precisa estar conversando, falando e unindo pessoas boas. Então, bem animado para a discussão de hoje. A Rise no FIP1 ela tem uma tese bem agnóstica de investimento, né? A gente também faz, assim como a Vox, né, como a Lívia comentou, a gente faz série A, né, a partir de série A e os investimentos, e a gente olha tanto teses de social, ambiental ou de bem-estar, né? Então a gente vai acabar falando um pouco mais da parte ambiental aqui hoje, mas a gente acaba olhando também um espectro um pouco maior. Então, enfim, feliz de estar aqui compartilhando esse conhecimento com todos e, enfim, à disposição para a gente conversar após aqui também, se algum assunto não der tempo de caber nessa 1 hora, tá? Mas vamos lá. Muito obrigado pelo convite.
Maravilha. Obrigado, Nick, Lívia e Daniel. Então, acho que a gente podia... Deixa eu só dar um panorama global aqui desses próximos 45 minutos, qual que é a ideia das pautas, né? A gente combinou de tentar começar mais de questões mais macro, né? Falando mais de cenário, de tendências grandes do mercado, para, aos poucos, a gente ir entrando mais a fundo na questão de como as próprias startups de cunho mais ambiental se encaixam, né, dentro dessas tendências e desse mercado, e algumas dicas, né, que cada um de vocês três podem ter para que elas não só sobrevivam dentro desse novo mercado, mas que também possam crescer e se consolidar como grandes empresas, né? A partir disso, eu queria começar primeiro tópico, né, falando um pouco do cenário do mercado brasileiro de investimentos em startups de impacto climático, né? Obviamente, nesses últimos 2, 3 anos, o mercado, não só para essas startups voltadas a tema climático, mas para todo mundo, né, foi chacoalhado de uma forma bastante contundente aí com a questão da pandemia, e mais recentemente agora com a questão da guerra da Ucrânia, eleição, então tem tópicos temas para chacoalhar o modus operandi natural das empresas não faltam, né, nas atuais circunstâncias. Então eu queria dar alguns dados, começar com alguns dados aqui para vocês, mais do que dados, algumas conclusões que vêm sendo divulgadas aí nesses últimos anos, né? Acho que a primeira delas é que investimento de impacto é um mercado claramente emergente no Brasil, né? A busca por impacto positivo combinada a retorno econômico é alguma coisa que veio para ficar, né? Eu lembro muito bem, em 2018, eu tive a oportunidade de ir naquele evento que a XP organiza no Hotel Transamérica aqui em São Paulo. Acho que são 40 mil pessoas, né, focadas no mercado financeiro, em palestras. E eu lembro até que eu coloquei um post no LinkedIn, em 2018, falando da minha indignação de que absolutamente nenhuma empresa, né, ou fundo ou gestora de ativos em 2018 tinha colocado a sigla ESG no seu stand naquele evento de 2018 para mais de 40 mil pessoas, né? E como as coisas mudam, eu lembro também que 1 ano e meio depois eu voltei para esse evento e talvez 90% das stands, né, daquele evento da XP tinham colocado a sigla ESG como fundamental dentro da tese de investimentos de cada um deles, né? Então, algumas conclusões a gente pode tirar desse fato, né? Primeiro, a estratégia, principalmente com a questão ambiental e social, passou a ser realmente importante para quem cuida do capital de outros, né? Investe capital de outros. E número 2, talvez a importância e a oportunidade, né, para empresas desta natureza de conseguirem financiamento de forma a permitir a escala, né, o ganho de escala e o crescimento desses negócios, né? Então, eu acho que isso são indícios de que realmente é uma tendência que veio para ficar, né? Além disso, eu acho que outro movimento importante desse mercado, né, é a questão da importância que as grandes empresas, né, os grandes grupos empresariais têm colocado nisso. Muitos deles passaram a adotar uma estratégia de venture capital, de corporate venture capital, né, ou até mesmo de filantropia, incorporando a questão de fundos de investimento voltados para a questão ambiental. Eu acho que esse é um movimento muito importante também, que dá muita oportunidade para startups conseguirem não só capital, mas parceiros grandes, né, participando das próprias cadeias produtivas destas empresas, né? Acho que um terceiro ponto interessante é a questão da verticalização, né, onde esses novos atores podem pleitear algum papel específico dentro de uma cadeia produtiva mais integrada, né, com essas grandes empresas também.
E um outro dado, só para jogar para vocês, a questão de expansão de novos instrumentos financeiros, né? Bastante inovadores, que combinam capital de diferentes naturezas, né? Seja capital filantrópico, capital de desenvolvimento internacional, capital de investimento, combinados para dar um apoio não só financeiro para as empresas, mas também assegurar que elas estão se estruturando a partir de um processo de assistência técnica, né? De forma a reduzir o risco desses negócios desaparecerem no médio prazo, né? Então, acho que eu lanço esses 4 pontos aqui mais para provocar vocês três e ouvir um pouco mais de vocês do lado dos investidores, né? Como é que vocês veem essas tendências e esse mercado em si evoluindo nos próximos anos, principalmente aqui no Brasil. Lívia, eu vou fazer de novo. Primeiro as damas, você primeiro. Vamos lá. Boa. Bom, são vários temas, né? Então, eu vou começar um pouquinho compartilhando minha visão do contexto mundial e do mercado de venture capital, né? Para a gente fazer esse link com as questões ambientais. Mas o que a gente viu principalmente, né, globalmente, mas principalmente no Brasil, tem um amadurecimento, né, do ecossistema empreendedor. E nos últimos 2 anos, principalmente, né, a gente viu um aumento muito significativo nos volumes de investimento em venture capital. Mas com isso, né, estava um cenário também macroeconômico muito diferente do que a gente tem vivenciado nesse ano, principalmente em 22, né? Então, estavam taxas de juros baixas, todo mundo buscando alocações, né, em investimentos alternativos, que são as classes, né, onde venture capital se classifica, muita liquidez no mercado, consumo, né, exacerbado, e a gente via muitos valuations astronômicos passando, né, então muito investimento de hype, e quando a queda, né, começou a acontecer, principalmente, é um movimento que ele se mostra primeiro na bolsa, né, de valores, no mercado aberto, e na sequência isso impacta, né, sem dúvida, no mercado privado e também em venture capital, mas na minha visão é um reajuste e eu acredito que é bastante benéfico para o ecossistema, para o mercado de venture capital, porque agora a gente voltou para patamares mais consistentes, né? E quando a gente olha para valuations mais realistas, então, e a gente está trabalhando agora, falando de impacto, né? Principalmente impacto ambiental, a gente está atuando com problemas reais, né? do planeta. Então, isso está muito menos ligado, por exemplo, a bens de consumo, né? Em que você tem uma volatilidade de acordo com a inflação. Esses são problemas que são latentes na Agenda 2030, né? E para a redução da temperatura global. Então, eu vejo que, por mais que a gente está enfrentando um contexto, né, de guerra, que muitas vezes impacta, dando alguns passos para trás, quando a gente olha para economias como a Europa, voltando alguns passos, né, para fazer ativar indústrias a carvão, nuclear, para geração de energia, mas eu acredito que é algo momentâneo que precisa ser feito para assumir, né, fontes de oferta de energia. Mas a agenda não fica de lado, pelo contrário, eu acho que se torna um tema mais relevante e ele é cross todos os setores, né? Então, existe uma pressão e, como você disse, o ESG veio para ficar, é uma pressão tanto da sociedade, né, exigindo que as empresas se comportem com práticas mais responsáveis e preocupadas com o meio ambiente, com o que elas causam de impacto e como mitigar esses riscos na cadeia produtiva, mas também pressões dos governos institucionais e dos comprometimentos das metas climáticas. Então, o que eu vejo, esse é um movimento global que veio com força, mas que lá fora é um pouco diferente do mercado aqui do Brasil, né? Aqui os nossos problemas são mais específicos, enquanto Estados Unidos e Europa estão olhando muito para deep techs, né? Então, tecnologias que estão muito mais avançadas com mercados, né, mais, por exemplo, a gente está vendo hidrogênio verde, tarifa dinâmica de energia, são outros temas que estão acontecendo lá fora, que no Brasil, aqui nós temos outros problemas, né, que a gente precisa resolver, principalmente os nossos problemas que impactam nas emissões de gás de efeito estufa,
que vem principalmente, né, da agropecuária e do desmatamento. Então, eu acho que é aí que muda um pouco esse cenário, em que, por mais que seja uma onda global, os problemas são um pouco distintos. Então, as tecnologias que a gente vê emergentes e avançando em crescimento no Brasil são um pouco diferentes do que tem lá fora. Mas isso, ao todo, contribui, né, e são complementares para que essa agenda global faça sentido. Eu queria trazer um pouco dessa visão, e eu acho que é um ótimo momento para investir, porque é nessas épocas, né, de crise e de adversidade é que tem muita oportunidade para investimento. Então, inclusive, né, vou dar um spoiler aqui, mas a Vox, a gente deve lançar em alguns meses, acredito no começo do ano, um fundo voltado para a Climate Tech, que são soluções, né, que possam contribuir tanto numa estratégia de defesa e ataque para a redução climática. Quando eu digo ataque, são soluções que de fato contribuem para essa redução, e de defesa são principalmente mitigantes, né, para a agenda de redução da temperatura global. E o que a gente vê, por que esse fundo, apesar do que eu estou dedicada, né, que é o Tech for Good Growth, ele é um fundo com uma tese ampla, série A, né, como eu comentei, a gente vê que ainda é um mercado mais imaturo, né, no Brasil e na América Latina para inovações de clima. Então, esse fundo deve ser um fundo de seed, né, capital semente, que é um estágio anterior à série A, regional, Latam, buscando essas soluções na região e que seja cross-indústrias, né, que é um problema inerente a todos, né. Muito legal, fantástica essa visão um pouco mais global aí do mercado e do cenário, né? Nick e Daniel, existe uma frase bastante comum que eu ouço faz alguns anos, que é a seguinte: dinheiro não falta, o que falta são startups bem estruturadas que possam receber esse dinheiro com um risco razoavelmente equilibrado. O que vocês acham dessa frase aí? Vai, Daniel, começa você aí. Como é que você vê o mercado aí de startups voltadas para a questão ambiental e climática? Eu só, antes de entrar nesse tema, eu só queria fazer um paralelo que me veio aqui quando a Lívia falou, vocês comentaram, que quando a gente olha, né, o movimento todo do mercado de investimento de impacto nos últimos anos, né, até a oferta de capital para fundos investirem em startups ou investirem direto em startups, né, acho que tem toda uma evolução, né, de consciência, acho que do investidor e nossa de consumidor, né, enquanto a gente ainda não questionar o que a gente está investindo, o que a gente está comprando, enquanto a gente ainda não questionar nosso assessor, não questionar nosso banco, enquanto a gente não questionar ainda o produto, o supermercado, quando a gente for olhar, né, toda essa mudança, eu acho que ela vai vir muito forte, ela já está vindo muito forte quando a gente tem essa ponta questionando, né? Não é só a gente formando um ecossistema, né, mas é quem está consumindo também, ajudando e questionando também, né? Então, acho que isso como tendência global, né, quando a gente olha tudo que está acontecendo, né, acho que muito do que está vindo porque está tendo esse movimento das pontas puxando, né? E aí ela vem nisso no que você falou, né? O que eu acho que capital ele tem, né? Quando a gente olha o todo do mercado de capitais, né? O investimento de impacto ele é grande, ele cresce relativamente rápido. Só que ele cresce numa base ainda pequena, né? Então, assim, quando a gente compara com o todo do mercado financeiro, ainda a oferta de capital do que vai para investimento de impacto mesmo, né? Não somente para ESG, né? Ele é uma oferta ainda relativamente baixa quando comparado com o todo, né? E eu acho que, de novo, quando eu olho o todo, eu não acho que a gente tem capital abundante ainda, né? Acho que a gente tem como até você pegar a Vox aí, né? Que está como pioneira, como gestora de impacto, não é fácil chegar onde eles chegaram, né? Qualquer gestora nova, né? A gente que começou em 2016, né? Ainda existe uma conscientização muito forte nossa como gestora para evoluir a cabeça do investidor, dos nossos LPs que vão investir na gente, né? Por mais que a gente faça um trabalho gigantesco ali de conscientização, ainda é uma oferta de capital reduzida, né? Então, assim, eu não acho que aí na outra ponta, né, quando a gente olha startups, acho que evoluiu muito, né? Quando a gente olha nos últimos anos, o número de startups qualificadas e que consigam falar de investimento de impacto evoluiu num número gigantesco, assim, né? Então, isso é muito bom. Puxa a outra ponta também, né? Porque aí acaba com aquele discurso de que a gente não tem
não tem empresa, não tem um sistema formado para receber capital, né? Então, acho que evoluiu, mas eu acho que ainda a gente tem uma dificuldade, e ainda é uma dificuldade que a gente vai viver um pouco ainda, de conscientização de quem está sentado no dinheiro para vir investir em investimento de impacto, tá? Então, assim, olhando a tua frase que você comentou um pouco, eu acho que a oferta, ela ainda não é abundante, não é algo que a gente olha e fala, nosso mercado de capitais, impacto ainda é relevante, ele vai ser, né? Daqui a pouco a gente espera que a gente nem precise mais identificar o que é impacto, o que é SDG, tudo isso vai ser um só, né? Mas isso vai demorar um tempo, né? Então, precisa de eventos como esse, precisa de gestoras que estejam lá defendendo a bandeira e conscientizando para que venha mais capital, porque o problema não está na oferta de número de empresas. Assim. A gente, lá no começo, em 2016, quando a gente começou, o número de startups, a gente tinha que ficar cavucando ali para conseguir achar alguma coisa que tinha a nossa tese. Né? Hoje é o contrário. Assim, hoje a gente tem um número de startups muito maior do que a gente consegue investir. Né? Então, de fato, eu acho que é uma conscientização que a gente tem que ir conversando e colocando quem toma a decisão, quem está sentado no dinheiro, né, quem está sentado com capital, para discutir com a gente aqui, né? Porque, de novo, o investimento de impacto cresce, mas ele ainda é pequeno dentro de um todo, né? Então, ele precisa muito evoluir ainda nessa oferta de capital. Muito bom. Nick? Acho que vou falar do lado do mundo de investimento na biodiversidade e na clima. Quando nosso fundo agora tem 3 investidores, eles são todos estrangeiros até hoje. Nós estamos captando com novos estrangeiros também. E quando a gente fala que nós não temos um problema com pipeline para um fundo que investe na Amazônia, eles não acreditam. Mas é verdade, nós não temos um problema com pipeline. No universo de oportunidades. Nosso desafio principal é para juntar nosso fundo com oportunidades que são que já chegaram a um nível de maturidade suficiente para investir. Mas, como eu sempre falo, que nós somos um fundo de impacto, então a gente não espera aqui recebendo plano de negócios, modelo financeiro, avaliar e nunca assim. A gente tem que fazer um co-desenvolvimento do projeto, do negócio. Então, para nós é sempre um processo de longo prazo, cada investimento. Então, a gente tem que escolher quais oportunidades a gente acha que tem o maior potencial para co-desenvolver num prazo razoável. E estamos também, o que é super importante é alinhamento de ética, de impacto com os fundadores. Então, para nosso caso específico na Amazônia, a tendência, nossa atuação é mais ou menos assim. O mercado global, acho que é diferente. Nós vemos de uma empresa internacional, Merova. Como eu mencionei, nós saímos há 3-4 semanas. E Merova tem fundos enormes, de 200-300 milhões de dólares, e provavelmente nos próximos anos vai chegar a bilhões, investindo na biodiversidade e na clima. E todo esse dinheiro vem de gestoras enormes ou corporates enormes. E eles têm um problema de pipeline. Fundos desse tamanho, eles não têm investimento, um universo de oportunidades para investir em fundos ou empresas mais maduros, porque no sector de biodiversidade ou do clima não existe hoje. Então, por isso, o nosso papel aqui de fundos como o ABF, como o Vox, como o RISE, nossos papéis são importantes para fortalecer esse ecossistema
investir nas empresas e gerar esse ecossistema de empresas que podem receber investimento maior lá no futuro. Muito legal, muito legal. Agora, entrando um pouco mais da questão mais específica de startups voltadas à área ambiental, né? Alguns outros dados aqui interessantes também, que vem de um estudo da ANDE, né, da Aspen Network of Development Entrepreneurs, que é o panorama do setor de investimentos de impacto na América Latina, né? Algumas coisas bastante interessantes que a gente observa no mercado, né? Que, por exemplo, o número total de operações e total investido no Brasil, né, nos últimos anos, o segundo setor que mais recebeu investimento e que foi alvo de operações estruturadas é o setor justamente de agricultura, né? Tendo microfinanças o número 1, né? Mas esses dois, e principalmente a agricultura, estão muito à frente dos outros setores, né? E um outro estudo também da Pipe Social, aí o pessoal que está ouvindo a gente, eu acho que é bastante interessante vocês acessarem os estudos da Pipe, né? Que é o mapa de negócios de impacto social e ambiental no Brasil. Eles, não sei se esse ano eles publicaram de novo, acho que sim, mas nos últimos 3 anos eles têm publicado consistentemente, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Mais de quase 40% das novas empresas de impacto que surgiram no Brasil estão voltadas à questão da produção e consumo sustentável, né? Sendo que das áreas de impacto que essas empresas trabalham, né, 46% são voltadas para tecnologias verdes, né? Então, claramente, a questão ambiental, climática e de como produzir a agricultura ou a agropecuária de uma forma mais sustentável e que gere um impacto, que reduz o impacto negativo, né, no meio ambiente e aumente o impacto positivo que elas trazem, né, é uma tendência muito forte, né? Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, como é que vocês veem, um pouco mais especificamente, o negócio de impacto ambiental, né? Como é que ele se encaixa dentro desse capital que está aí cada vez mais disponível e quais os fatores críticos de sucesso que vocês veem, né, para que esses negócios sejam capazes de atrair o investimento necessário para fazê-los crescer, né? Lívia, desculpa, agora eu vou inverter. Vamos começar pelo Daniel. Fala, Daniel, como é que você vê essa questão mais específica agora dos negócios de impacto ambiental nesse cenário global que a gente discutiu até agora? Legal. Eu vou começar com o que você falou lá no começo, né? Acho que isso não é uma escolha, né? Ela é uma necessidade, né? A gente precisa olhar e precisa investir e precisa fazer acontecer, né? Agora ela não é uma opção, né? A gente, como sociedade, a gente precisa parar e olhar isso com muito carinho, né? Já está atrasado, né? A Rise, a gente tem como tese, né? Quando a gente olha tudo que é relacionado ao meio ambiente, a gente tem uma preferência grande para olhar empresas que estão mais focadas em economia real, tá? Então, não é necessariamente empresas que elas podem ser tech-enables, né? Elas podem ter esse viés de tecnologia forte, mas normalmente o core dela está muito relacionado à economia real, tá? E a gente gosta muito do que você falou um pouco, assim, né? A gente, como sociedade, né? Acho que o Brasil tem isso muito forte, né? Parte do que a gente emite de gases, do que a gente polui, ela vem muito da pecuária também, né? Então, acho que a gente como tese aqui, a gente sempre olha isso com carinho, né? Então, a Rise, como gestora, ela é uma gestora que a gente investe em empresas que são 100% veganas, né? De alguma maneira, né? A gente tem uma tese específica nisso, então a gente olha esse setor também. Assim como crédito de reciclagem, assim como gestão de efluentes tóxicos, né? Acho que não tem como a gente falar que tropicalizando uma cidade do mundo, né, a gente tem com o Brasil problemas graves relacionados a saneamento, a destinação do nosso lixo, né, a reciclagem como um todo, né? Então a gente precisa olhar isso com muito carinho, né? E quando a gente olha isso, a gente não tem como ainda, obviamente tem muita tecnologia agregada e aplicando com soluções disruptivas ali, mas a gente precisa falar da economia real mesmo que isso faz acontecer. Então, com Rise, a gente olha muito esse espectro aqui, tá? E aí a gente sempre esbarra ali, a gente
como gestor, o que a gente quer olhar e quer entender é que o mercado ele é gigante, mas ele tem uma dificuldade de escala, e muitas vezes ele é pulverizado, ele não é. Então a gente precisa olhar e entender que tese que a gente acredita que vai conseguir alcançar e gerar um impacto ali como um todo, tá? E aí acho que o que a gente olha com carinho aqui, de fato é um foco nosso, é que o produto, né, que a empresa faz, ela precisa ser só o produto, ele precisa ser no core business o impacto, né? Ele não pode ter dualidade, ele não pode ser um side business, né? Então, o produto que ele está ali gerando, né, ele precisa gerar esse impacto ambiental positivo, e aí a gente vai focar muito em potencializar esse impacto, né? Ele não pode ter nenhuma externalidade negativa, e ele não pode ser, o impacto ele não pode estar de lado, e aí a gente tem uma dualidade de produto, ou dualidade de discussão aqui, que a gente tenha que separar o impacto ambiental positivo ou o crescimento da empresa, né? Que as coisas para a gente elas andam juntos, né? Então, quanto mais a empresa crescer, mais impacto positivo ambiental ela vai gerar, né? Então, um pouco do que a gente olha aqui, do que a gente acredita. E tem muita oportunidade legal acontecendo, né? Porque aí o Brasil ele é vasto infelizmente tem muito problema ambiental que a gente precisa resolver, então consequentemente tem muita oportunidade que a gente precisa olhar, né? Então a gente acaba focando nesse aspecto porque mais que a gente tenha uma tese ampla, mas não dá para olhar tudo, então a gente acaba focando um pouco mais nisso. Tá? Enfim, eu acho que no todo é um pouco do que a gente olha, e aí só reforça um pouco do que para a gente entende que isso não é uma opção, né? A gente falar de investimento de impacto, a gente precisa olhar tudo que é startup nova, tudo que é ações como essa daqui, porque a gente está muito atrasado no que a gente precisa resolver de problema ambiental, né? Então a gente precisa começar a agir rápido e atrair mais capital e mais startup boa para solucionar esses problemas que a gente precisa atuar com urgência. Muito legal, obrigado, Daniel. Nick, você está sentado no core, né, da questão de investimentos em negócios voltados ao clima, né? O que te chama a atenção? Acho que são duas coisas interessantes que a gente gostaria de entender. O que te chama a atenção numa empresa, numa startup de cunho climático ou ambiental, né? E onde você busca o seu pipeline? Como é que é o seu processo de mapeamento, né, para identificar essas empresas antes de estudá-las, né? Como é que isso acontece desde a tua perspectiva? Então, um critério fundamental para nós, para o fundo ABF, é que o investimento tem que ter um impacto na biodiversidade e comunidades que é super claro. Isso significa que a empresa tem que dizer, ou o projeto tem que conseguir dizer que eu vou afetar positivamente essas comunidades nessa área. Então, eu vou conservar essa área de biodiversidade. Então, isso é importante para nós. Temos algum pilar de investimento na inovação, onde que o impacto pode ser um pouco mais difuso, mas ainda assim tem que ter um impacto indireto em áreas específicas. Então, para nós, isso é um critério super fundamental para mostrar um impacto positivo ambiental. Nesse contexto, o que chama mais atenção é empresas que têm algum track record, ou projetos, alguma experiência de implementar esse projeto na área ou na região de atuação. Além disso, a gente fala em alinhamento de interesses, principalmente interesses de impacto. Isso é bem difícil de avaliar no papel, tem que conhecer os líderes do projeto, os fundadores da empresa, para entender se realmente tem um alinhamento de interesse de impacto e ética. Normalmente, uma empresa não tem, por exemplo, uma código de ética, não tem um manual de compliance, nada disso. A gente tem que
desenvolver conjunto, mas os fundadores e os líderes do projeto, com esse alinhamento de interesse, de impacto fundamental dentro do escopo do projeto, do negócio, é o que nós chamamos mais atenção. Onde que vem nosso pipeline? Então, acho que o melhor, posso dar alguns exemplos. A maioria vem do nosso rede. Nós fizemos 5 investimentos no ABF até hoje. 4 deles vêm do nosso pipeline e 1 vem de rede semelhante a Onda Verde. Era a empresa que chama Manioca, que a gente conheceu via o PPA. Na verdade, era agora a AMAS, quando a AMAS era dentro do PPA. Então, a maioria ainda hoje do nosso pipeline, dos novos investimentos que a gente está fechando, fazendo diligência agora, ainda continua assim. A maioria vem do nosso rede e alguns vêm de algumas iniciativas como Onda Verde, AMAS e alguns outros parceiros também. Muito legal, muito legal. Pessoal, faltam 15 minutos aqui para a gente terminar a nossa sessão. Eu queria propor o seguinte: nesses próximos 5 minutinhos, tem um tema que eu acho que pode ser bastante interessante para todos os que estão nos ouvindo, nos assistindo, né? Que é a questão do crédito de carbono, né? Nesses últimos anos, muitos têm se falado sobre essa questão do carbono, né? E principalmente como uma potencial receita adicional ou acessória, né? De modelos de negócio de empresas voltadas à questão climática ou ambiental. Então, peraí, eu não ouvi a Lívia, né, dessa última pergunta. Lívia, você falou na última pergunta? Acho que não, né? Mas vamos continuar. Acho que você já engata aqui na questão do carbono, que eu acho que é um tema bastante central hoje em dia, né? Então, Lívia, como é que você vê essa oportunidade, diria eu, né, desse surgimento e consolidação gradual do mercado de créditos de carbono, né? Como é que você vê isso como uma oportunidade para empresas que trabalham nesse espaço? Não só conseguir uma receita adicional, né, para ser contabilizada dentro do seu modelo de negócio, mas que muitas vezes essa receita adicional pode ser aquele ponto, né, de virada entre a sustentabilidade de novas empresas ou a sua incapacidade de crescer, né? Como é que você vê o mercado de carbono dentro desse contexto todo aí para o pessoal que está nos escutando? Bom, o mercado de carbono é um mercado, né, que está emergente no Brasil, está crescendo com muita força, principalmente no último ano, mas ainda é um mercado imaturo, né? A gente não tem uma regulação de carbono ainda no Brasil, é um mercado só voluntário, mas eu vejo que é uma forma de... Eu acredito que não é o que vai resolver o problema, né, da questão climática, mas ele é um mitigador. Então, o que a gente tem visto muito, né, começou com startups que estão fazendo trading, né, de créditos de carbono, mas esse é um mercado que surgiram várias empresas em pouco tempo e o gargalo não está nessa parte da equação, né? E sim na geração, né, na originação de onde estão surgindo esses créditos de carbono, que são, por exemplo, nas florestas, né? Depende do bioma, você tem diferentes tipos de crédito, né, de carbono. Mas pegando, por exemplo, tem crédito de energia, de floresta, mas pegando a floresta aqui para a gente tratar da questão ambiental, a gente tem diferentes biomas, né, no Brasil, que são muito específicos, e as soluções, assim como o NIC principalmente vem atuando aí, né, diretamente nessa frente da originação do crédito, como manter
florestas de pé ou fazer esse reflorestamento, né, para a estruturação desse bioma e garantir o monitoramento para que essa floresta continue de pé e como é que você monitora isso a longo prazo e principalmente como escalar essas soluções. Eu acho que é aí que está o nosso grande desafio no momento, né, porque você tem lá as terras estão pulverizadas, muitas vezes na mão de pessoas físicas, né, que estão com cultivos de culturas, por exemplo, de soja e outras culturas, e que ele tem ali, ou não está cultivando, né? Então, como é que você dá a previsibilidade do ganho, né, a longo prazo, para que se mantenha aquele bioma de pé e que esse crédito de carbono vá se valorizando ao longo do tempo, através do valor dessa terra, né, desse bioma. Então, a gente tem estudado bastante, é uma tese que é uma vertical prioritária aqui para a gente na Vox. Eu não vejo ainda soluções no Brasil que estão num estágio mais avançado, por exemplo, para investimento série A, por isso que a gente deve direcionar agora o Climate Tech para capital semente, que a gente precisa apoiar essas empresas a validarem esses modelos de negócio e, principalmente, encontrar soluções que sejam escaláveis para o uso da terra. Né? Então, e muitas vezes tem diferentes tipos de veículos para fazer isso. Então, tem coisas que são de base tecnológica que são adequados para investimento de VC, como o nosso. Mas muitas vezes são outros tipos de estruturas, né? Então, a gente está falando de outros tipos de produtos financeiros estruturados para garantir que aquela solução seja consistente e escalável até se tornar uma estrutura de VC. Então, acho que tem duas questões, esse eu acho que é o grande gargalo, né, do mercado de carbono, mas, por outro lado, tem também, aqui olhando para o setor das corporações, né, as empresas estão adotando cada vez mais as práticas de fazer o inventário, né, de carbono para entender, tem ineficiência dentro da sua cadeia de negócio, da sua estrutura, né, de cada empresa, e a partir daí, ela pode traçar estratégias, seja para mitigação, e aí é compensação de carbono, né? Então, ela compra créditos para compensar o impacto que ela gera, e, por outro lado, que é onde eu acho que faz a mudança mesmo do ponteiro, é mexer na estrutura da sua própria cadeia. Né? Então, de que forma você consegue ter uma pegada de carbono, né? Uma pegada mais limpa. E aí sim é o que muda a chave. Então, quando a gente olha, né, principalmente para agronegócio, tem muitas soluções surgindo, né, para essa mitigação, que vão desde food system, por exemplo, né? Como é que a gente garante que em 2030 a gente vai ter alimento suficiente para alimentar 10 bilhões de pessoas, né? Então, uma alternativa de, por exemplo, substituição de proteína animal é uma forma de você mexer estruturalmente nessa cadeia, né? E, por outro lado, você compensa com créditos de carbono. Então, essa é um pouco da visão do que a gente tem visto nessas verticais. Né? Muito legal, muito legal. A gente tem 7 minutinhos aqui. Eu queria aproveitar esses últimos minutos para a gente falar um pouco agora do outro lado da mesa, né? A gente falou até agora mais do lado do ponto de vista dos investidores, né? Como é que a gente olha esse mercado e como é que a gente seleciona essas oportunidades. Mas acho que seria interessante a gente se colocar do outro lado agora, né? Do lado dos empreendedores, né? Eu coloquei aqui, eu pedi para o pessoal colocar no chat aqui, o primeiro link que tem aqui nesse chat, é um artigo muito interessante da Harvard Business Review, que diz o seguinte, que em função do que tem acontecido no mundo, né, essa turbulência muito forte que aconteceu nesses últimos anos, né, que afeta muito esse mercado de novas empresas, de startups, independente do setor que elas atuem, existe uma tendência nova a você olhar não uma startup como um potencial unicórnio, né, que vai acelerar o crescimento de uma forma exponencial muito rápida e chegar no $1 bilhão de dólares muito rápido, né, que é a definição do unicórnio, mas tentar olhar para essas startups como camelos. Não sei se vocês já ouviram esse artigo. E aí vale a pena vocês acessarem, porque ele diz o seguinte: muito mais do que crescimento exponencial
e lucro rápido, né? E alcançar essa expansão, essa escala de uma forma muito rápida, hoje em dia, em função das condições do mercado, passou a ser muito mais importante a resiliência, né, dessas pequenas empresas em atravessar essa tempestade de uma forma bastante mais planejada e estruturada e com calma, né, do que essa aceleração exponencial muito forte, né? E isso, obviamente, tem a ver com a questão da capacidade de mobilizar capital, né, de você olhar para o longo prazo e ter um planejamento mais de longo prazo que garanta um crescimento sustentável do teu negócio, né? E também a questão da diversificação para incorporar receitas alternativas ou adicionais enquanto o mercado está nesse momento complicado, né? Então, eu sugiro aí vocês darem uma lida nesse artigo, mas queria passar aí a palavra para o Daniel e para o Nick para eles comentarem um pouco, né? Como é que, se vocês fossem empreendedores, né, buscando recursos da Rise ou dos outros fundos que tem por aí, quais são as áreas que deveriam deixar vocês acordados durante a noite? Eu sei que para empreendedor, em geral, eles não dormem muito em qualquer circunstância, né? Mas desde o ponto de vista do empreendedor, quais são as 2 ou 3 áreas que vocês recomendam que recebam uma atenção bastante forte dos empreendedores para que eles sejam capazes de convencer empresas ou fundos como vocês a investir dinheiro neles, né? Aí passo a palavra aí para o Daniel, talvez, para começar. Acho que poderia ser o Nick, né? Acho que ele tem um tempo mais que vai precisar sair, né? Sim. Pode ser, desculpa. Vai lá, Nick. Obrigado, Daniel. Aldo, eu estou fortemente de acordo de não avaliar ou não pensar como em unicórnios de impacto. Eu acho que a pergunta para mim é simples. A gente precisa de mais bilionários ou não? Acho que se a gente está querendo aumentar o volume de unicórnios, a gente provavelmente vamos promover desigualdade. E além disso, como um gestor de um fundo, eu quero que nossa carteira, que nosso performance financeiro não está baseado em poucas empresas, mas está baseado em uma distribuição mais razoável, mais justo entre todos. Isso, como você mencionou, gera um ecossistema muito mais com muito mais resiliência. De pontos importantes para fundadores, eu acho que talvez não sei se os outros acordaram, mas nunca diga que eu ou nós somos o Uber de X, porque todo mundo quer ser o Uber de X. Então, nunca diga assim. Acho que o segundo acho que era o ponto que o Daniel mencionou também, que o produto ou serviço tem que ter no core do negócio. Qualquer produto, serviço oferecido, prestado pela empresa, pelo projeto, tem que ser impacto, tem que ser dentro do core business do negócio. E o terceiro, os fundadores. Os fundadores têm, para nós, é sempre o mais importante, que os fundadores mostram um alinhamento de impacto. E isso é difícil de avaliar no papel, mas pode ser mostrado via track record, experiência, e o jeito de interagir com os vários stakeholders do projeto, do negócio. Então, para mim, esses são os 3
dicas. Muito bom. Nick, aí já chegamos nas 10, eu acho que você precisa ir, né? Você tem um hard stop, então te agradeço muito aí a tua participação, parabéns pelo trabalho aí de vocês, do fundo de vocês, e acho que a gente pode continuar aí mais 2 minutinhos com a Lívia e com o Daniel, não sei, pessoal da Climate, temos mais 2 minutinhos aí, mas de qualquer jeito, Nick, muito obrigado e um prazer estar com você aqui. Muito obrigado, Aldo, muito obrigado, Lívia e Daniel também, e foi um prazer estar aqui com todos vocês, participantes também. Muito obrigado. Bom dia para vocês. Valeu, valeu. Valeu. Daniel, passo a palavra para você. Você está com cara de quem está querendo falar sobre isso daí. Não, diga lá. Eu gostei muito do que o Nick falou, e eu só ia pegar o último ponto dele e dar mais uma ênfase nisso, porque para a gente aqui, né, acho que como gestora, imagino que para a Lívia é muito parecido também, o mais importante para a gente no final, depois que a gente entendeu o modelo de negócio, viu que tem diferencial e que tem aderência com a nossa tese, o restante, 100% da nossa análise, ela está pautada em analisar o empreendedor e os fundadores. Tá? A gente sabe com bastante experiência que empreender no Brasil não é nada trivial e não é nada fácil. Né? Então, o que a gente vai avaliar depois de uma fase vencida de modelo de negócio que a gente entendeu que tem aderência para a gente, é 100% a capacidade do empreendedor de ter intencionalidade, de ter resiliência, de saber que o negócio ele vai ter que pivotar diversas vezes até conseguir achar o modelo de negócio certo. Então ele vai passar por dificuldade, muitas vezes nada vai ser favorável, enfim, a gente vai enfrentar muita dificuldade. Então, qual que é a capacidade humana, técnica, qual que é a aderência do empreendedor com o que ele está fazendo? Então, acho que uma vez vencido isso, uma vez que você teve já o acesso ao investidor e ele comprou a sua ideia, seu modelo de negócio, o restante é a análise humana para a gente. Assim, né? A gente tem parceiro externo, tem a gente que a gente analisa, então vira conversas que a gente vai desde entender qual que é a trajetória humana do empreendedor até o que ele conseguiu entregar. Né? Então, acho que se para as startups que estão buscando investidores, né, eu acho que o passo, muitas vezes, muita gente chega para a gente que o modelo de negócio 100% bonito e fica lá com 1000 slides, 1000 projeções financeiras e a gente uma hora para e fala, pessoal, calma, peraí, eu não preciso, já estou confortável com isso aqui para avançar, vamos falar de você. Me fala aqui que é o problema humano que você já enfrentou, quais são as dificuldades, onde que já deu problema e como é que você lidou com isso, se a gente mudasse, faz cenário de estresse, então acho que passa a ser uma análise humana, porque a gente sabe que o que vai ser perene ali, se a gente investir, é o empreendedor. Ele vai ter que ficar com a gente durante todo esse tempo. Então, a análise foca muito aí. Eu sinto que tem toda uma preparação muito grande e acabam esquecendo isso um pouco de lado, né? Então, acho que é importante só dar ênfase nisso, porque isso, de fato, é importante para o investidor, né? É o que vai sustentar o negócio, né? Então, para a gente fica muito focado nisso, uma vez que venceu a parte do modelo de negócio, tá? Então, só queria dar essa ênfase no que o Nick falou, que acho que ela é super importante, tá? Muito legal. Lívia, você é uma empreendedora e está buscando capital. Onde você tem que focar a sua atenção para convencer o Daniel a investir em você? Boa! E eu acho importante a gente tocar nesse ponto, né? Porque às vezes não está muito claro para o empreendedor o que é um fundo de investimento em impacto. Impacto é diferente de ESG. Então, a gente costuma dizer que o impacto é o como, né? Assim como o Daniel colocou, está no core do negócio, está no centro da decisão, não pode ser uma adjacência, né? Porque todo investimento, de alguma forma, gera algum tipo de impacto, mas o investimento de impacto, de fato, é o que está no core do negócio. Então, uma forma de tirar essa subjetividade que a gente aplica na nossa tese é entender se aquela solução ela contribui para algum ODS, né? Algum dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, tem que ter um link direto com isso, que é uma forma de deixar mais claro, concretizar. A partir daí, a gente analisa quais métricas vão medir isso, aplicando uma teoria da mudança, mas o principal é o empreendedor, né? Então, que é tanto o Nick quanto o Daniel estavam comentando, a gente olha muito para o time, né, de fundadores, e na nossa análise na Vox, a intencionalidade é o principal para mudar, realmente é o que move o negócio. E o que é essa intencionalidade, né? Isso tem que ser visto
pelo fundador, assim, porque qual que é o propósito dele de fazer aquela solução. Então, quando ele vai escolher entre que tipo de investidor ele quer ter como sócio, né, no cap table, eu acho que é muito importante eles terem isso em mente. Por que eu vou buscar um fundo de impacto e não um fundo de VC agnóstico à tecnologia? Porque depois, no fim do dia, dá trabalho, né? Não é simples. Fazer uma gestão de impacto, a gente vai querer estar no board nas discussões estratégicas do negócio. Então, não pode estar desassociado o impacto. Quando a coisa aperta, né, e precisa ser tomada uma decisão, o que você vai privilegiar? Você vai privilegiar só uma decisão puramente financeira e se afastar desse core do impacto ou não? Você vai se manter firme e buscar soluções sem sair dessa linha, né, de pensamento. Então, isso a gente viu na prática, atuando aí desde o de 2019, é algo que a gente vem aprimorando nossas metodologias e a gente acredita que é o que faz a maior diferença, a intencionalidade do fundador, porque é ele quem garante que o negócio não vai sair daquela linha que a gente espera que seja o potencial de impacto. Então, acho que essa é a dica que eu deixaria para os fundadores. E ele não precisa chegar com, né, tendo ali todas as métricas, né, bem feitas e sendo uma empresa já ESG e tal, não é esse o ponto, né? Porque a gente vai ajudar ele nisso ao longo dessa jornada, mas sim o propósito, a missão do que realmente ele quer fazer e buscar um sócio que tenha esse incentivo, né, alinhado. Porque o que a gente busca na Vox é até o que a gente, né, se compromete com os nossos LPs também, né, os nossos clientes que investem na Vox, é trazer tanto um retorno financeiro quanto de impacto. E esse é um tabu que a gente tem tentado quebrar ao longo dos anos, né? Porque as pessoas, às vezes, acham que você está indo mais para um terceiro setor, filantropia, e que investimentos de impacto não vão dar o mesmo retorno financeiro que um outro investimento. Isso não é verdade, a gente tem conseguido comprovar isso, principalmente no Fundo 2, que já está mostrando que a gente está no Tier 1 global de retorno financeiro comparado com qualquer outro fundo de Venture Capital. Muito legal, muito legal. Isso me dá um gancho para acrescentar aqui o meu grãozinho de areia nessa discussão, que eu acho que é muito interessante ter passado por um processo de avaliação bastante robusto de modelos de negócio, né? Esses últimos 5 anos aí também, em parceria com o Fundo Vale, que tem um programa muito bacana de aceleração e de investimento em startups agroflorestais. E uma coisa que eu acho que é importante também, além da questão do empreendedor, né, é a questão de avaliar de uma forma bastante estruturada o mercado e o potencial de geração de receita do teu negócio dentro do mercado. Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que é muito, muito ilustrativo. Eu lembro que a gente foi convidado para uma apresentação por parte de alguns empreendedores, né, que estavam apresentando soluções voltadas a meio ambiente. E uma pessoa especificamente apresentou um projeto fantástico, né, de uma indústria cacaueira inovadora no meio da Amazônia, que você montava clusters dentro da floresta e a distribuição era por drones, que o drone vinha pegar o chocolate pronto e levava para o mercado, né? Putz, uma coisa absolutamente incrível, fantástica, né? Que a gente viu. E aí, uma hora de perguntas, eu lembro que alguém do meu time levanta e pergunta: escuta, muito legal essa ideia, muito legal o projeto, mas qual que é o mercado consumidor deste chocolate, né? Primeiro, quanto vai custar um chocolate desse que é produzido de forma sustentável dentro da floresta e ele é distribuído por drones? Como é que é a visão do mercado com relação a isso, né? E a pessoa falou: olha, a minha ideia é tão fantástica que eu ainda nem pensei na questão do mercado, né? Isso vai vender sozinho, né? Então, se eu posso contribuir com alguma coisa aqui, prestem bastante atenção no mercado, né, potencial consumidor dos produtos e serviços que vocês estão desenhando ou concebendo, porque acho que a gente já passou da fase de investidores investirem
em negócios de propósito só porque eles têm um propósito. Eu acho que precisa vir acoplado não só com o calibre, né, e a experiência do empreendedor em si, mas principalmente isso para de pé ou não para de pé desde o ponto de vista de demanda de mercado, né? Eu acho que esse é um estudo que eu particularmente costumo prestar bastante atenção quando participo desse tipo de avaliação, porque se por mais bonito que seja o propósito da tua empresa e por melhor que seja o empreendedor, mais comprometido seja o empreendedor, se o teu produto, o seu serviço não está testado, né, aquela questão de product market fit, tudo isso, se você não tem efetivamente um mercado consumidor para aquilo que você está tentando vender, isso pode ser uma pedra muito grande para ser transposta depois, quando a empresa já está em processo de crescimento. Pessoal, são 10h10 aqui, não sei se vocês querem falar alguma mensagem final. Oi, Guilherme, diga. Vou só fazer uma interferência, que a gente tem uma pergunta aqui no chat que eu queria jogar, porque acho que pode trazer uma discussão interessante. Legal. E também deixar aberto aqui a oportunidade se algum empreendedor ou empreendedora do nosso programa quiser fazer alguma pergunta, também para levantar a mão aqui, ficar à vontade. O André, eu estou vendo que tem uma pergunta, então eu vou trazer a pergunta que está no YouTube e depois o André faz a dele. Mas a Thaís Fontoura, né, ela... Acho que conectado ao assunto que foi falado, que a gente não pode dizer, né, que hoje falta pipeline de negócios, mas ela está trazendo aqui a informação de que, segundo dados também da Pipe, que já foi citado, 70% dos negócios de impacto nunca faturaram ou estão faturando até 100 mil reais por ano, né? Então, a gente está falando aí de muitos negócios num nível de maturidade ainda relativamente baixo, como negócio mesmo, né? E daí a pergunta dela é o seguinte, na opinião de vocês, quem deveria pagar a conta pelo amadurecimento dos negócios, né? Como enxergam o capital filantrópico na construção desse ecossistema e como que ele pode dialogar com os fundos de venture capital? Eu posso falar 40 minutos sobre essa pergunta, então eu passo para a Lívia. Vai, Lívia, começa você. Obrigada, Thaís, pela pergunta. A nossa visão, eu acho que é um movimento natural, né? Dependendo do tipo de mercado, e aí eu acho que é uma análise mais generalista, né, de investimento de impacto como um todo. Mas você vê que tem determinados setores que já estão mais avançados, então quando a gente fala de serviços financeiros, né, principalmente inclusão financeira, crédito, saúde, educação, são mercados mais maduros. Tanto que a Vox já investe nesses mercados há muito tempo e por isso a gente viu essa oportunidade de fazer um fundo de série A em diante, né, que consegue capturar e fazer investimentos em rodadas maiores para que essas empresas passem para um novo nível. Quando a gente olha para mercados mais imaturos, né, então, falando aqui que é o que a gente comentou, mercados de carbono, climate tech, ainda estão num estágio ainda de menor maturidade. Então, é uma curva que precisa ser transposta, mas eu acredito que são complementares. Quando a gente fala, por exemplo, de blended finance, né, são produtos de estrutura que você tem ali parte a fundo perdido, parte buscando retorno financeiro, então você está disposto a retornos financeiros menores como fomento para que aquele mercado possa passar ali o que a gente chama do Vale da Morte, e então se desenvolver e seguir. Então, são estruturas e instrumentos financeiros distintos, que, por exemplo, né, o que a Mirova tem feito na Amazônia não é um instrumento de VC, é um estruturado com uma metodologia diferente, porque é o que exige desenvolvimento mesmo daquele produto, né, de como cuidar das florestas. Então, vai ser um co-desenvolvimento para ver se aquele modelo de negócio vai parar de pé e vai escalar. Uma vez que tem tecnologia embarcada e escala, aí sim entra no que a gente chama da jornada de venture capital, que aqui a gente precisa realmente de escala, crescimento rápido, né, acelerado, para que dê o retorno esperado de um fundo de venture capital, né? Mas eu acho que ficou... Eu até... guardei também esse tema de não temos problema de pipeline, porque foi falado tanto pelo Daniel quanto pelo Nick, e pela Vox eu também posso dizer que também não temos problema de pipeline. Tanto que a gente tem
feito, né, vários investimentos de forma bem intensa, está bastante ativo o fundo, então a gente tem encontrado boas empresas para investir, não é um gargalo o pipe. Daniel. Eu acho que a ponderação que a gente tem que fazer aqui, né, que foi um pouco do que eu falei, é que o problema de pipeline, ele não existe para a gente porque a gente tem a oferta de capital que a gente tem, né, limitada, né? E eu acho que se a gente tivesse uma oferta muito maior de capital, a gente teria problema de pipeline. Uma coisa é uma dança, né? Uma hora vai puxar para um lado, uma hora vai puxar para o outro. Hoje a gente aqui, com a tese que a gente não tem problema de pipeline. Mas eu concordo com a Thaís, assim, a gente precisa ser inovador, pensar em iniciativas, né? Acho que a Vox está fazendo um caminho parecido, que é como é que eu olho para a cadeia como um todo e entendo que o nicho que eu estou pegando de empresa tem pipeline, mas a grande maioria está uma fase antes, então alguém precisa investir lá antes para levar essa empresa para um porte maior, né? E aí, com iniciativas diferentes, instrumentos financeiros diferentes e com o ecossistema como um todo, né? Não é só as gestoras que vão fazer esse movimento, tem várias outras entidades, empresas, corporações, organizações, ONGs que vão atuar aqui também para atrair, para fomentar esse mercado como um todo, né? Mas, de novo, acho que o grande ponto que a gente trouxe ali, eu acho que é entender que isso é uma dança, né? Hoje, com a oferta de capital que a gente tem, com a tese que a gente tem, não falta pipeline. Se tivesse uma oferta de capital muito maior, uma tese específica, olhando um mercado específico, pode ser que ali tenha uma dificuldade de pipeline, né? Mas é sobre o espectro que hoje a gente está posicionado, né? Mas como um todo, de fato, tem um problema de capital para mim, assim, acho que precisa olhar isso como um todo e posicionar, né? Não é um problema de pipeline. O meu comentário sobre essa pergunta, que eu acho que é uma pergunta muito, muito relevante, porque muitas vezes, desde o ponto de vista de investidor, né, você avalia o modelo de negócios, ele faz sentido, ele para de pé, ele tem potencial, você coloca dinheiro, coloca uma pessoa no board e, de tempos em tempos, você tem um processo de monitoramento, de governança do crescimento desse negócio. O que eu tenho visto nesses últimos anos, que é uma prática que está se fortalecendo, e recomendo de forma bastante contundente os empreendedores, as startups a buscarem esse tipo de apoio, né? São investidores, ou fundos, ou corporate venture philanthropy, e esse tipo de capital, que não só oferece o capital de investimento, mas que combina esse investimento a um processo de assistência técnica e de aceleração desses negócios, né? Acoplados dentro da mesma operação, né? Então, o que eu quero dizer é muito mais efetivo ou eficaz você ter um investidor que está comprometido a também apoiar você com assistência técnica, né? E aceleração do teu negócio como parte desse próprio investimento, do que você buscar de um lado o investidor e aí se virar para buscar apoio de aceleração, de assistência técnica de outro lado, né? Então, existem muitos casos hoje de capital que entendeu a necessidade de você propiciar, né, um ambiente de crescimento para essa empresa que passa não necessariamente só pelo capital em si, mas que também exige um apoio técnico, né, em melhorar as competências internas desse negócio para aumentar a chance dele sobreviver no longo prazo, né? Seja capacidade de gestão, seja própria capacidades técnicas, seja capital humano, saber conseguir atrair gente boa para a própria empresa. Então, eu prestaria bastante atenção como empreendedor, né? Nesses veículos ou nessas empresas que oferecem não só o capital, mas que também acoplam a essa oferta de capital uma questão de assistência técnica e de aceleração para ajudar o teu negócio a ganhar escala, como um camelo, de novo, não como um unicórnio, né? De forma mais consistente e com visão de longo prazo, tá? Bom, pessoal, eu acho que a gente já bateu aqui 10h20, a gente precisa deixar, né, Guilherme, um tempinho para os fundos se venderem, esse vai ser divertido. A gente já vai começar o pitch aqui dos fundos. O primeiro pitch vai ser
da Marina Ferraz, da Positive Ventures, e a ideia aqui, né, pessoal, acho que uma parte importante, né, tem algumas pessoas perguntando também no chat, onde que eu encontro, né, o melhor investidor para minha startup, e acho que parte importante disso é você conhecer a tese e o escopo, né, de investimento do fundo para você fazer boas conexões, né. Então, a gente trouxe aqui alguns fundos parceiros também para se apresentarem. A gente teve algumas perguntas aqui que acabou não dando tempo da gente responder, do Christian e do André. A gente vai buscar depois fazer essas conexões, tá, pessoal? Com o Daniel, com a Lívia, para eventualmente a gente seguir com essa conversa. Queria agradecer, então, Aldo, a participação da Lívia, do Daniel, do Nick, que já teve que sair. Obrigado aí por contribuírem com o evento, pela discussão rica e por compartilharem um pouco da experiência prática de vocês com esse assunto. Maravilha, faço as suas palavras também. Lívia, Daniel, muitíssimo obrigado. Daniel, obrigado também a oportunidade aqui de mediar esse pessoal desse calibre fantástico aqui. E chamar a Marina. Bem-vinda, Marina. Daniel, agora você toca a questão das apresentações. Posso tocar por aqui, Aldo? Então tá bom. Posso então, tocar. mais uma vez aí, pessoal, obrigado também pela oportunidade. Muito bacana o trabalho de vocês e parabéns por todo o programa que está terminando hoje aí. Marina, bem-vinda. Oi, pessoal. Bom, obrigada pela oportunidade para apresentar um pouco sobre a Posse. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação bem simples aqui que eu trouxe para apoiar um pouco. Bom, a Posse Ventures, né, foi fundada em 2016 com o objetivo de se associar a empresas que usam tecnologia e inovação para escalar soluções que procuram atacar os maiores desafios sociais e ambientais do planeta. E a gente faz isso através dos investimentos de impacto. A Posse já nasceu com uma presença cross-border, então um dos primeiros investimentos foi nos Estados Unidos, apesar da gente estar baseado no Brasil, temos também um escritório lá em São Francisco. E com isso a gente faz investimentos em empresas no Brasil, outros países Latam e nos Estados Unidos. Essa é uma visão geral do nosso portfólio hoje. São 3 investimentos no total, um para ser divulgado aí nas próximas semanas, baseado Brasil, Chile, Colômbia e Argentina e Estados Unidos. E uma coisa muito interessante aqui é que as empresas investidas têm conseguido atrair, né, não somente outros investidores de impacto global, mas também alguns dos principais VCs tradicionais, que contribuem para demonstrar que os nossos investimentos, além de gerar, né, o impacto socioambiental, também têm o potencial de crescimento e de retorno financeiro. E aí, então, um pouco sobre a nossa tese, né? A gente segue todos os critérios de VCs tradicionais. Então, além de olhar para risco e retorno, a gente tem também um filtro inicial de impacto que permeia todo o processo de investimento, né? Então, é o impacto no core business, seja serviço ou produto, tem que estar resolvendo um dos problemas, um dos desafios sociais e ambientais que a gente enxerga hoje, né? Então, por exemplo, um dos mais eminentes na atualidade, que são mudanças climáticas. O segundo pilar, né, são, obviamente, liderados por times empreendedores com grande capacidade, que têm conhecimento sobre o setor, têm experiências e que vão conseguir entregar aí o plano que estão traçando para as empresas. E, por fim, sempre olhando para mercados grandes, né? Como VC, a gente precisa ter capacidade de escala, então olhar para mercados grandes e também modelos de negócios que têm essa capacidade de escala, e vendo tecnologia como uma ferramenta para permitir essa escalabilidade, trazendo eficiência para todo o modelo de negócio. E dentro da nossa tese aí de Size Impact, a gente tem 3 principais pilares. A prosperidade do planeta, que inclui as cleantechs, empresas de reciclagem, claro, mudança climática, resiliência social, que são soluções voltadas mais para a desigualdade social, educação e saúde. E, por fim, o que a gente chama de tecnologias emergentes, que são aquelas tecnologias
que vão contribuir aí para a gente trazer soluções e vai viabilizar soluções nesses pilares 1 e 2. E claro, assim, muitas das soluções, elas não permeiam só um pilar, né? Muitas soluções, e a gente vê isso, assim, a relação e dependência entre mudança climática e desigualdade social. Então, muitas vezes, permeia essas 3 pilares da nossa tese. E o nosso processo de investimento segue os critérios básicos de análise de VC, mas não só isso, né? A gente olha sempre para essa lente de impacto que permeia todo o processo. Então, desde o lead, que a gente faz o filtro inicial, tem impacto ou não, está aderente à nossa tese. Aí a gente vai aprofundando, entendendo um pouco mais. No closing, normalmente, a gente sempre estipula métricas, né, e quais são os objetivos aqui de impacto para ter clareza nisso, junto com os empreendedores, fazendo a 4 mãos. E o acompanhamento no pós-investimento, que a gente faz com frequência com os investidores, dando apoio nas métricas de impacto nessa visão. E aí, passando brevemente aí por 2 casos do nosso portfólio. O primeiro é o Reciclo, que foi o nosso primeiro investimento no Brasil, e um dos principais cases aí de investimento de impacto no país, que a Reciclo basicamente criou, né, esse mercado de intercâmbio de crédito de reciclagem. E desde que a gente investiu, em 2017, não só a Reciclo multiplicou mais de 100 vezes a receita, mas contribuiu aí, né, para aumentar o percentual de reciclagem, gerando renda para muitas cooperativas e muitos outros benefícios. E o segundo caso, aí, tendo em vista que mudança climática é um dos principais riscos para a humanidade hoje, a gente foi ativamente atrás de empresas buscando atacar essa questão. Encontramos Pachama, que se concentra em expandir florestas e ajudar com inteligência artificial a verificar créditos de carbono. Onde a gente está agora, né? A gente está levantando o nosso fundo 2, de aproximadamente de 30 milhões de dólares. A gente tem aproximadamente 70% já do capital levantado, com foco em investimentos de pre-seed a Series A. Então, empresas pre-seed que são até pre-revenue, até Series A, são cheques entre $250 mil e $1 milhão, e a gente deixa aí metade do nosso fundo para poder aumentar a aposta nos investimentos promissores, né, fazendo o follow-on. E a gente já está investindo no fundo 2, foi o nosso primeiro investimento, uma empresa chilena chamada Roof, que é o primeiro marketplace de energia solar no Chile, que conecta aí proprietários de residências, instaladores e financiadores. E aí, por fim, mas não menos importante, um pouquinho do time da Positive. Temos 4 sócios fundadores: Andréa, Fábio, Murilo e Bruna. É um time bastante diverso, com experiências prévias diversas e complementares, que acaba contribuindo muito para trazer pluralidade às nossas discussões e análises. Um pouquinho sobre a Positive, qualquer coisa, estou à disposição. Excelente, Marina, muito obrigado. Marina, como recado final, caso alguém que esteja nos assistindo acredite que tem um fit com a Positive, qual que é o caminho para... Vocês têm algum e-mail, algum caminho no site? No site, pode entrar em contato, e tem um e-mail que é hello@positiveventures, mas no site consegue achar facilmente. Excelente. Muito obrigado, então, pela sua participação. Pessoal, o próximo pitch agora é da Poteto. Obrigado, Marina. Pitch da Poteto Ventures, com o Zé Ricardo Maniz. Está aqui com a gente. Zé Ricardo, obrigado pela parceria, pela participação. O palco é seu. Zé Ricardo, está com a gente? Eu acho que a gente está tendo algum problema técnico. Zé Ricardo, vamos tentar mais uma vez? Está me ouvindo? Guilherme. Obrigado pela oportunidade
Zé, acho que eu acho que você está com algum problema na sua Todos internet. me ouvindo? De Não, a forma gente está com muita travada, dificuldade, Zé. tá Sua internet está tocando. muito ruim. Eu vou ter que te mutar aqui. Eu estou ouvindo, até perguntei se ficou. Não, Kiko, eu preciso de um apoio, por favor. Você muta ele, por favor, que a gente vai. A qualidade está muito ruim, está muito difícil de acompanhar ele. Eu vou, pessoal, enquanto o Zé Ricardo tenta resolver a questão de internet dele, então eu vou dar sequência, vou pedir para o Daniel Serra, da Move Investimentos, também parceiro do programa, fazer o seu pitch. Enquanto isso, a gente tenta uma estabilidade de conexão com o Zé Ricardo. Maravilha, super obrigado, Guilherme. Acredito que vocês estão me ouvindo e vendo a apresentação. Confere? Legal, gente, Daniel. bom dia, super obrigado pelo convite. Eu estou aqui com a Júlia Gonçalves, que vocês estão vendo num dos quadradinhos da tela, que é nossa sócia aqui na Move, e eu queria pegar esses 5 minutos, que hoje parece que o jogo virou, né? Os fundos têm que falar em 5 minutos aqui correndo, e apresentar um pouquinho da nossa gestora para vocês, tá? Então é o seguinte, eu tenho essa apresentação para me apoiar, mas vou passar super rápido por ela. A Move, ela é uma gestora que foi fundada em 2012. Desde então, a gente conta mais ou menos com a mesma base de investidores que vem crescendo. Então, a gente começou lá atrás fazendo os investimentos de impacto, que na época chamavam investimentos sustentáveis, para os 3 cofundadores da Natura. Desde então, a gente segue com esses investidores e mais alguns outros que trouxemos ao longo da caminhada. Eu acho que é importante dizer aqui que em 2022 a gente está lançando o nosso segundo fundo, que é o FIP Move 2, que o foco é investir em soluções baseadas na natureza que possam impactar a região amazônica. E é desse que a gente vai falar hoje principalmente, tá? Só falar um pouquinho do time, nós somos 5 sócios, então tem eu e a Júlia, que vocês estão vendo aqui no call, e outros nomes que são mais antigos aí no mercado, que talvez vocês encontrem, já tenham encontrado ou tenham ouvido falar, que é o Paulo, o Martin e o Denis. Mas é um time bem diverso, a gente tem experiências complementares aqui de Private Equity, M&A, consultoria, a Júlia como advogada de direito ambiental, eu trabalhei com gestão de políticas públicas, então é um tema, a gente entende que os negócios de impacto têm que ser tratados de diversos ângulos e acredita que tem um time bem multidisciplinar que pode apoiar esse objetivo. Esse aqui é um pouquinho do nosso portfólio, que são as empresas que a gente investiu no primeiro fundo. Então, a gente investiu e investe, na verdade, desde o princípio da Move, em 3 temas principais, que a gente agrupa aqui como florestas e biodiversidade, cidades sustentáveis e educação. Talvez a empresa mais conhecida aqui do portfólio seja a Biofílica, que é uma empresa que atua no Pará, em Rondônia e no Amapá, e ela faz gestão de áreas de conservação para geração de créditos ambientais, principalmente o crédito de carbono. Tá? Ela é uma empresa que hoje é controlada pela Ambipar, que é uma empresa listada na Bolsa, e é uma empresa que a gente tem muito orgulho, e outras aqui do portfólio, na verdade temos orgulho de todas, tá? Mas eu só queria destacar a Biofílica, que ela tem um pouquinho mais a ver com o assunto que a gente vai tratar hoje. E aí, como eu comentei, em 2022, a gente está lançando o FIP Move 2, e o objetivo é investir em soluções baseadas na natureza, na região amazônica. E do que a gente está falando, tá? A gente acredita que estratégias de investimento podem ajudar a frear o processo de degradação da floresta e até reverter esse processo. Então, são negócios que por si só ajudam a interromper esse processo e até recuperar o que a gente já fez de ruim no passado, tá? E para isso, a gente está buscando oportunidades de investimento em 4 estágios de degradação da floresta. Ou seja, a floresta preservada e intocada, o que a gente pode fazer para apoiar essa floresta em pé? O que a gente chama de floresta degradada, que é aquela parte que tem cara de floresta, mas ela já perdeu uma parte da sua capacidade de geração de serviços ambientais, e com isso a gente pode adotar estratégias diferentes aqui. A gente fala das áreas desmatadas e, na grande maioria das vezes, de baixíssima produtividade, e a gente fala principalmente das áreas degradadas já. Então, é aquele último estágio de degradação, aquele solo descoberto. Então, que modelos de negócio a gente pode aplicar para reverter essa situação? E aqui alguns exemplos. Então, a gente está falando
quando a gente fala da floresta preservada, a gente fala de serviços ambientais, a gente fala de biotecnologia. Quando a gente fala da floresta degradada, oportunidades como extrativismo sustentável, produtos florestais não madeireiros e também essa tendência de ingredientes amazônicos. Quando a gente fala de áreas degradadas, na verdade, áreas desmatadas, a gente fala em quais sistemas produtivos a gente pode aplicar, quais negócios a gente pode ter que revertam ou que promovam um melhor uso dessa terra. Então, a gente fala de sistemas integrados de produção, tipo ILPF, lavoura, pecuária, floresta, a gente fala de sistemas agroflorestais. E quando a gente está falando das áreas já degradadas, o que a gente pode fazer para recuperar esses espaços? Então, a gente fala de pecuária sustentável, agricultura regenerativa super intensiva e aplicada, a gente fala de reflorestamento. Então, são negócios nessas áreas que a gente está buscando, tá? E aí eu queria fazer também um parêntese aqui, que não é um parêntese, porque é um tema super importante, que são cidades amazônicas, 28 milhões de pessoas que moram nas cidades. O que a gente pode oferecer de infraestrutura para que a vida nas cidades sejam melhores e com isso a gente reduz a pressão por desmatamento. E um tema super importante para nós é a educação profissional, especialmente escolas de tecnologia. Vou pular para esse aqui. O que a gente busca, então? Negócios de impacto, a MOVE é um fundo de impacto. A gente vai buscar nessas 4 teses de investimento e a gente busca negócios mais para late stage e growth, com prazo de maturação de até 12 anos. O que a gente oferece? A gente vai apoiar esses empreendedores para definir as prioridades estratégicas, fortalecer a governança, desenvolver negócios, selecionar, atrair e reter talentos e também alocar capital, seja nosso ou de terceiros. Os cheques aqui na gestora, eles vão ficar nesse fundo entre 5 e 20 milhões de reais por projeto. A gente não precisa fazer um cheque desse tamanho na primeira, porque a gente reserva uma parte do recurso para fazer follow-on e acompanhar o crescimento das empresas. E acredito que é isso. Eu vou pedir para a Júlia uma ajudinha para ela digitar no chat os e-mails de nós dois, que é o canal para a gente receber oportunidades de investimento. Obrigado. Excelente, Daniel, muito obrigado. Obrigado, Júlia. Obrigado pela participação aqui no evento, pela parceria no nosso programa Conexões Onda Verde. Depois eu jogo lá também no YouTube os e-mails aqui que a Júlia vai digitar, caso alguém que esteja acompanhando por lá tenha interesse. Pessoal, o Zé Ricardo parece que conseguiu resolver a conexão dele, então vamos tentar mais uma vez o pitch da Potato Ventures. Zé, por favor. Boa, obrigado, Guilherme. Eu achei que estava me boicotando, eu consegui assistir a palestra da Marina, do Daniel, eu falei, não é possível que na minha vez vai boicotar, né? Bom, vamos lá. Queria agradecer. Tá funcionando? Acho que Alô? tá sim, acho que você pode seguir sem o seu vídeo. A impressão que eu tenho é que quando você liga o seu vídeo, a qualidade da sua conexão cai bastante. Então acho que você pode seguir sem o vídeo. Então vamos lá. Tá me ouvindo agora tranquilo, né, Guilherme? Sim. Então, beleza. Bom, primeiro, desculpa aí pela falha técnica. Testei 2 lugares diferentes, mas mesmo assim a internet não está colaborando. A gente é a Potato Valley Ventures, né? A gente tem uma atuação específica no nicho de Construtex e PropTechs, um pouquinho por causa do nosso histórico e do nosso background. A Potato foi fundada por ex-executivos do mercado de construção civil e imobiliário, e esses executivos, num plano aí de pós-carreira, passaram muitos anos contestando alguns setores que ainda tinham muita burocracia dentro da área de construção imobiliária, e juntaram no que começou com 3 sócios fundadores da área e depois juntaram com mais outros investidores, né, que passaram a fazer parte do grupo da Potato, que são especialistas dentro da área de Construtech e PropTech, e até em diversas outras disciplinas também que permeiam, mas que conhecem um pouco sobre a tese. Isso faz com que a Potato se coloque no mercado com uma tese de early stage, né, dentro desse nicho de Construtech
Construtec, PropTech, porque acredita que justamente com esse time de pessoas, não só com o capital financeiro, mas também com o capital intelectual, a gente consiga fazer com que coisas vinguem, principalmente nessa etapa de early stage, que é uma etapa muito difícil, né, de fazer acontecer, precisa de coisa que é necessária, né, às vezes no tempo, e até mesmo network. Então a gente tem bastante essa tese early stage, no mercado em que a gente tem pessoas que dominam a tese, a gente não vai em outras áreas. Normalmente, até quando a gente encontra startups que possuem um pouquinho de Construtec, PropTech e um pouquinho de outras áreas como Fintech, etc., a gente procura parceiros para estarem junto com a gente nessa rodada, porque a gente acredita, principalmente nessas etapas iniciais da startup, que esse time em volta da startup é necessário para fazer com que ela se desenvolva. A gente tem muito forte hoje a ligação com ESG aqui dentro, é uma pauta que a gente busca, mas que é muito difícil, construção civil principalmente, né, porque é uma parte hoje pouco desenvolvida até em tecnologia, o que faz dificultar ainda mais esse trabalho e essa atenção para a parte de resíduos, que é bem forte. Ainda são poucas iniciativas, a gente até recentemente buscou aí uma tese bem focada aí de scouting de startup nessa área, e encontramos muito meio a mão na massa, né? Um pouco do processo, da logística, mas ainda pouca tecnologia que ajude. Então a gente tem, muita vontade, porque a gente sabe o quanto tem de desperdício. Enfim, o que tange aí a área de Construtex e PropTex, a gente está sempre à disposição, a gente até brinca que os termos de hoje em dia, a gente é um mix de tudo, a gente às vezes é o venture capital, porque a gente faz investimento em capital, a gente às vezes se coloca como advisor, mentor, enfim, como até acelerador em algumas vezes. O que a gente quer é gerar a inovação dentro da área de construção imobiliária mesmo. Eventualmente, a gente já tem algumas startups dentro do nosso portfólio que também podem ter sinergia com algumas startups, seja do mercado, até startups dos demais envolvidos aqui. Então, também é uma pauta que a gente consegue conectar e, eventualmente, a gente fala que é um início de uma parceria. A gente não precisa, eventualmente, já dar a mão e sair andando. A gente pode permear através das nossas startups ou através de conversas junto com o nosso time. A gente está sempre de portas abertas a conversar. O nosso deal flow, aí a parte de interação na prática é igual uma VC tradicional, a gente faz reuniões, a gente tem um board, a gente tem deep dive, due diligence, tudo isso é um processo natural, mas a gente entende que o nosso trabalho aí é bem uma assessoria, mais até do que uma auditoria, por isso até que a gente acredita em etapas early stage, onde a gente possa estar mais à frente aí do bate-papo e do dia a dia com a startup. O que mais eu posso somar aqui para quem tiver interesse em entrar em contato? A gente tem os canais dentro do nosso site, eu também aqui terminando o pitch, passo o meu e-mail, e como eu disse, podem todos ficarem à vontade para entrar em contato. A gente acredita que a gente precisa entrar em contato e fazer as coisas acontecerem, gerar as oportunidades. Então, seja uma startup, seja alguma venture, qualquer coisa que a gente possa somar para fazer essa transformação acontecer, e principalmente no que tange aí a parte de ESG, a parte de preocupação meioambiental, porque hoje é uma preocupação bem grande dentro da área de construção civil, porque existem muitos resíduos de obra, como vocês bem sabem, e hoje não tem nada eficiente nessa área. Enfim, tentei ser sucinto, ser rápido. Novamente, desculpem aí a falha técnica e de internet, mas fico à disposição. E obrigado novamente, Guilherme, e pessoal da Climate, pela oportunidade. Ricardo, muito obrigado pela participação. Se puder deixar o seu e-mail ou um contato institucional no chat, a gente joga lá no YouTube também. Temos agora a Mona Lisa, pessoal da Bossa Nova, que estava previsto fazer o pitch também. Ela teve um imprevisto pessoal, não vai conseguir estar com a gente. Então, eu queria chamar a Cristiane Bechara, da Capital, para falar um pouquinho com a gente também. Cristiane, seja bem-vinda, obrigado pela participação. Oi, pessoal, bom dia. É um prazer estar aqui. Eu sou a Cristiane Bechara, sócia da Capital. Eu vou colocar aqui uns... Ixi, meu vídeo está piscando, né? Vocês estão, o negócio piscando? Mas está funcionando, Cristiane. Senão a gente
Bem, agora ele começou a piscar aqui, senão a gente fecha o vídeo também. Bom, eu vou compartilhar aqui uns poucos slides. Vamos ver se dá certo. Vocês estão vendo? Vou pôr aqui no modo que deu. Tá certo? Bom, vamos lá. Falando aqui de um pouquinho de Capital, né? Então, Capital é uma gestora que está no mercado de VC desde 2003. Na verdade, ela é resultado da fusão entre a Cinco e a Incide, que eram duas gestoras que já operavam, né, nesse mercado há muitos anos. Nós temos aqui um grupo de 7 sócios, né, com cerca de 30 anos de experiência, mais de 30 pessoas no time. Ao longo desses anos, né, a gente fez mais de 100 companhias, 100 investimentos, né, ali embaixo tem um pouquinho do resumo dos nossos números, então mais de 100 investimentos, hoje a gente tem cerca de 1 bi sob gestão, 58 companhias no portfólio atualmente, né, em geral a gente faz investimentos minoritários, uma participação média de 28%, mas com uma governança robusta. E a gente é muito próximo dos empreendedores, né? A gente gosta de dizer que a gente é o copiloto, a gente não senta na cadeira do empreendedor, mas a gente está lá para apoiá-lo numa interação muito frequente, muito próxima, atuando ali no dia a dia, via conselho de administração também. Agora, seguindo aqui para o fundo em si. Então, a gente lançou esse fundo, que a gente chama de Fundo Floresta e Clima, né? E por que fazer isso, né? Então, a gente entendeu que era importante ter essa contribuição para o ecossistema de impacto, né? Juntando toda a nossa expertise e track record em VC com parceiros que são especialistas do segmento, do ramo, e a gente juntou essas forças para lançar o fundo. Então, aqui o fundo, ele tem como objetivo, né, principal, acelerar a transição para uma economia verde de baixo carbono com inclusão social. E 3 teses principais, né, floresta, clima, economia regenerativa. Floresta, focando em questões de semente, manejo, plantio, certificação florestal, preservação de recursos hídricos, né, tudo relacionado a isso. Clima, né, principalmente redução de emissões e tecnologias para captura e estoque de carbono, e economia regenerativa, né, focando principalmente em bioeconomia, agricultura regenerativa e economia circular. É um fundo que tem como objetivo ter 200 milhões, né, para investir em 25 a 35 empresas de base tecnológica, né, nosso foco é inovação e tecnologia, com flexibilidade aí de cheques de pré-seed a Series A. Nosso foco, em geral, é seed e Series A, mas a gente entende que, nesse caso aqui, a gente faz parte do objetivo do fundo essa educação e atuar também no pré-seed. Então, vai ter uma reserva de capital para o pré-seed, porque a gente entende que faz parte e é importante transformar bons projetos em companhias. Aqui, brevemente, a estrutura do fundo, né? Então, a gente tem Capital como gestor, especialistas, principalmente resultante, que agora é KPMG, e o principal diferencial aqui desse fundo é o Comitê de Impacto. Então, o Comitê de Impacto valida, né, a questão do impacto e é o diferencial aqui nesse fundo. E esse fundo também tem, além do benchmark financeiro, a nota de impacto. Então, o gestor só vai ter sua taxa de performance se combinar as duas coisas, né? Se atingir o benchmark financeiro primeiro e depois conseguir atingir a nota de impacto. Aí tem toda uma metodologia para o cálculo desse impacto e tudo mais. Então, aqui é só, né, como é que é o nosso processo de investimento, então passa por todas essas etapas, que a gente chama de pré-comitê 1, pré-comitê 2, que são as fases em que a gente está, de fato, fazendo análise, vendo se faz sentido, se tem a ver com a tese ou não, analisando produto, mercado, time, a escalabilidade da solução, inovação e, no caso aqui desse fundo, obviamente, o impacto. E daí, isso sendo validado pelo comitê, a gente segue com as fases subsequentes. E aqui são os principais itens que são avaliados para testar o impacto, né? Então, percepção do impacto,
né, da solução e dos produtos, e a intencionalidade dos empreendedores, né? Então, esses são os nossos grandes focos, né, de análise. Isso passa por questionários, por entrevistas, mas, de novo, né, o fundo tem como objetivo ajudar, né? E a gestora tem esse papel, né, em todos os seus investimentos, de estar muito próxima e de construir as soluções conjuntamente, mas a intencionalidade é um dos principais elementos. E aqui, só para ter... Bom, aqui era só um resuminho do time, e aqui as informações aqui de contato. Excelente, Cristiane, muito obrigado. Obrigado aí pela presença. Pessoal, está aí na tela os contatos, né, da Capital, do Danilo e da Cristiane. A gente está chegando ao fim, então, do nosso evento, do nosso webinar nessa manhã. Queria mais uma vez agradecer a presença de todos os parceiros, do Aldo, do Nick, da Lívia e do Daniel, que estavam no painel. Também agradecer a presença da Marina, do José, do Daniel e da Cristiane pela participação aqui no pitch. Agradecer também todo mundo que estava com a gente no YouTube e no Zoom. E para fechar, pessoal, queria dar um recado, né? Então, como eu falei no começo, essa é uma atividade parte do Conexões Onda Verde, que é o nosso programa de geração de oportunidades para startups de impacto climático. Devemos ter mais uma edição no ano que vem, no começo do ano, então quem está aí acompanhando a gente, empreende um negócio de impacto, fique atento. E queria também dar aqui já um spoiler, um save the date. No dia 23 de novembro, a gente está organizando um evento presencial, o Dia de Conexões Verdes, onde, entre outras atividades, a gente vai organizar um Demo Day das startups participantes aqui do programa, das 17 startups que estão participando em diferentes verticais. Tem startups de água, tem startups de gestão de resíduo, de floresta e uso do solo, startups trabalhando no setor de agropecuária também. Então, fica o convite. Quem acompanha a nossa newsletter, quem acompanha nossas redes, com certeza, nos próximos dias, ainda essa semana, vai estar recebendo maiores informações sobre esse evento, e vai ser uma ótima oportunidade de conhecer os empreendedores e empreendedoras que estão por trás de negócios tão relevantes hoje, tanto para a nossa economia quanto para a nossa sociedade. Então, agradeço mais uma vez a presença de todo mundo, e nos vemos em breve, seja no dia 23 de novembro ou em outros fóruns e outras ocasiões. Em nome da Climate Ventures e de todos os parceiros, obrigado e até uma próxima. Valeu, pessoal. Obrigado, valeu, Daniel. Guilherme. Obrigado. Tchau, tchau.